Olá, meus amigos. Mais uma vez eu estou aqui com vocês para levar, aquela mensagem que, quem sabe, possa dar uma luz do fim do túnel para você viver melhor, isso que nós chamamos de vida. Estava assistindo uma série do telescópio Hubble e vi o que as lentes do telescópio mostraram ao mundo. E diante disso, observando o universo com até onde a nossa vida, até onde a nossa vista alcança, bilhões de galáxias, bilhões ou trilhões, ou seja lá o que for, de estrelas. A galáxia mais próxima da nossa, da Via Láctea, é a de Andrômeda. Fica não sei quantos bilhões ou trilhões de quilômetros ou anos-luz, 5 milhões de anos-luz, um negócio assim. Então eu vi o quanto diminutos nós somos nesse universo gigantesco e no papel que nós temos sobre a face da Terra. O ser humano, ele tem uma dificuldade incrível. Por quê? Por causa das suas diferenciações. Não só a diferença de raça, não só a diferença de sexo, não só a diferença de cor, mas de diferenças e mais diferenças. E aí é que está o grande problema. Todos na vida, sem exceção, sofrem de maneira diferente, mas sofrem. Então existem pessoas que têm, vamos dizer assim, um limiar de resistência para decepções, frustrações, traições, seja lá o que for, bem, vamos dizer assim, bem grande, bem folgado. E existem pessoas que têm esse mesmo limiar desse tamanho. Então, antigamente, dizia que essas pessoas eram pavio longo e pavio curto, né? Que mais tarde, acho que se tornou aí bipolar ou alguma coisa, hoje já tem aí síndrome da irritabilidade transitória, ou seja, você não pode ficar pau da vida por nada, que tu já está classificado como doente e vai ter que tomar um remedinho psiquiátrico, ficar doidão, né? É por aí assim. Mas vamos lá ao principal. A nossa dificuldade, a grande dificuldade que nós temos e nós sofremos, eu já disse em uma palestra anterior sobre a busca de prazer e a fuga da dor. Então a gente tem assim uma característica muito grande de renegar e fugir tudo aquilo que causa dor e absorver tudo aquilo que dá prazer. Mas nós vivemos em mundos diferentes. Também já falei em outra palestra, mas tem que repetir, né? Pela repetição a gente consegue, de repente, colocar a coisa lá dentro, sem machucar, né? Entendeu? Pela repetição, devagar. Então, você não machuca a mente do indivíduo, tá? Então, olha bem, presta atenção. Nós ocupamos o mesmo espaço no mundo terrestre, né? A nossa casa é o planeta Terra. Nós ainda não nos demos conta disso, mas a nossa casa é o planeta Terra. Esse planeta pequenininho jogado no fundo da Via Láctea. Muito bem, então nós ocupamos o mesmo espaço, ou então ocupamos a mesma nação, ou então ocupamos a mesma cidade, ou então ocupamos o mesmo bairro, ou então ocupamos a mesma rua e até ocupamos a mesma casa. Tudo bem, a gente ocupa esses espaços, mas nós vivemos em mundos diferentes, completamente diferentes, né? Pensem bem nisso. Nós vivemos em mundos diferentes. Por que nós vivemos em mundos diferentes? Criação, cultura, grupos, instrução, sabedoria, desenvolvimento de uma série de dons e por aí afora. Interpretações das situações. Então, nós vivemos em mundos diferentes e em épocas diferentes também, né? Então, a grande dificuldade está aí, porque cada um carrega aqui um mundo, uma interpretação de mundo completamente diferente do outro. Então, os relacionamentos, às vezes, se tornam altamente instáveis em função disso. Não é fácil você se relacionar nem com você mesmo. Tem gente que
dá tapa na cara porque não consegue se relacionar consigo, imagina com os outros, né? Então, essa que é a dificuldade. Aí nós vamos entrar num processo de quê? De insatisfação, de sofrimento, de pessimismo, de derrotismo, simplesmente por uma única coisa. Como nós vivemos em mundos diferentes, nós, tendenciosamente, não é nem por culpa da gente, não estou dizendo que nós temos culpa, mas é tendencioso, existe esse processo dentro do ser humano. Nós, em busca de prazer, né, em busca de verem satisfeitas as nossas aspirações, nossas necessidades, nós queremos que as coisas e as pessoas se comportem ou saiam da maneira com os nossos desejos, né? Que venham satisfazer os nossos desejos. E aí é que está o grande problema. A maior parte do sofrimento, ou dos sofrimentos, tem como causa o desprazer. As coisas não saem da maneira como nós esperávamos, as coisas não saem da maneira como nós ansiávamos, principalmente a ansiedade dentro do processo. As pessoas não são do jeito que nós pensávamos, imaginávamos. As pessoas não se comportam do jeito que nós desejávamos que elas se comportassem. Então, nós vamos entrar em choque, nós vamos entrar em insatisfações. E essas insatisfações e esses choques vão gerar o quê? Mágoa, ressentimento, raiva, por vezes ódio, sentimento de vingança, insatisfação, intolerância, até violência. Porque nós queremos impor a nossa vontade. Nós queremos que as coisas aconteçam da maneira como nós desejamos. Nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós queremos que elas façam. Se alguma coisa sai desse processo, acabou. Então, tem gente que tem tolerância. Tem gente que a coisa não saiu, ele na hora ele sente, é natural que ele sinta. Mas ele dá aquele jogo de cintura e ele vai em frente ou parte para outra possibilidade, etc, etc. Mas tem gente que trava, não consegue. Por quê? Fica insatisfeita, desiste, aí começa a esbravejar contra si próprio. Eu sou um azarado, eu não dou sorte na vida, eu sou um desgraçado. Eu sou que cada vez ele vai piorando, né? Porque ele vai se convencendo de que ele é um inútil, ele vai se convencendo de que ele não consegue nada, ele é um derrotado, né? Então aí entra aqueles caras muito espertos, né? O Lins até poderia ser, quem sabe ganhava uma grana muito mais, né? Olha aí, nós vamos botar para quebrar isso aí, entendeu? Tem um cara aí que vai fazer isso aí pela gente, lá, entendeu? Então, vocês já sentiram, né? Não vou entrar em detalhe. Mas se aproveitam dessa situação. Por quê? As pessoas carregam. Existem pessoas que querem ser perfeccionistas, querem que tudo saia bonitinho do jeito que ela quer. E essas vão sofrer muito. Por quê? Não existe nada que saia bonitinho. Nada, 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 nada. Até uma coisa que é reta, né? Ela, para, vamos dizer assim, uma árvore como a palmeira, ela é retinha, mas ela se curva diante das tempestades. Então você não tem algo muito rígido. E o perfeccionista, ele é rígido. Então ele cobra dele, ele cobra das pessoas, né? Então esse camarada vai sofrer muito, 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 porque ele vai viver o tempo todo querendo exigir das pessoas, querendo exigir de si. Então não é um bom caminho, né? Então nós temos que ter, vamos dizer assim, de certa forma, um jogo de cintura. Porque se você for rígido, você quebra. Então as pessoas são, vamos dizer assim, essas pessoas são fáceis, elas lidam com a situação, elas têm jogo de cintura e elas conseguem alternativas, elas conseguem novas possibilidades. Mas existem aquelas não, que elas sentam o pé, ficam ali e não saem dali. Então entram em depressão. Por que é a depressão? O que é? A depressão está ligada ao passado. A sentimentos de incapacidade, de culpa, seja lá o que for, que as pessoas carregam no passado. Tristeza, porque perderam alguma coisa, principalmente perda de parente, perda de emprego, perda de alguma coisa, perda de atividade. Então a depressão, ela está ligada ao passado. Aquilo que o indivíduo tinha, que botava ele para funcionar, botava ele feliz, de repente ele perdeu, né? Então ele entra em depressão. E a ansiedade é aquilo que está por vir, o cara teme não conseguir, o cara teme sofrer, o cara teme uma série de coisas, então ele quer que aconteça logo, porque é para poder tirar isso de dentro dele, né?
a suposta derrota, né? Ou então entrar naquele prazer imenso, ele ganhou, etc. Então, por incrível que pareça, gente, esses aspectos de ansiedade e depressão, eles são usados o tempo todo dentro do nosso sistema de governo. Se vocês não notaram, dentro do sistema de diversão, o camarada vai para o campo de futebol, aí ele está lá na ansiedade, comendo palito para ver se o time dele vai ganhar, se não vai ganhar. Se o time dele perdeu alguma coisa, ele entra numa depressãozinha ali, né? Aí depois ele sai, vai naquela brincadeira, toma cerveja, etc. Ele volta ao normal, mas ele entra numa depressãozinha, né? Então há um jogo emocional. Eu sempre disse para você que todos os governos do mundo eles se baseiam em criar um problema, ver a reação do povo e dar a solução. Agora mesmo aí, com o negócio de salário atrasado do pessoal, a gente vê isso aí. O governo, quando começa a atrasar salário do pessoal aí, o pessoal fica quietinho, ninguém mexe, ninguém fala nada, fica todo mundo cordeirinho. Então ele vai, a reação do pessoal é de cordeirinho, não fazem nada mesmo, não reivindicam nada, beleza, então toca para frente, é isso mesmo, bota para quebrar em cima desses malucos aí, né? Mas voltando ao nosso assunto, né? Então as pessoas sofrem por causa disso. Então, essa interpretação de mundo é que nós temos que aperfeiçoar. Gente, olhem para a galáxia, olhem para esses planetas, olhem para vocês, né? Todos nós vamos passar pelos mesmos problemas sobre a face da Terra. Não pense a você que se o indivíduo tem dinheiro ele não passa por problema. Passa sim, passa sim. Os problemas deles são outros diferentes dos nossos, mas eles também passam por problemas. Tá? Então é importante que tenhamos o jogo de cintura e que você compreenda a sua situação. Então tolere, se trabalhe para você dizer para você mesmo assim, olha, as pessoas nunca vão ser do jeito que eu quero que elas sejam, nem meus filhos vão ser, porque eles têm uma capacidade de desenvolver a sua personalidade dentro da atualidade, eles são jovens, né? Outro dia estava discutindo por que esse jovem de hoje é só funk, aquela droga, né, no ouvido, por quê? Coitados, é o que eles encontraram quando chegaram nesse mundo. Nós encontramos outros ritmos, nós encontramos rock, nós encontramos jazz, nós encontramos blues, nós encontramos um monte de ritmos diferentes, bossa nova, encontramos os lançamentos dos artistas maravilhosos. Eles não, o que eles encontraram quando chegaram nesse mundo? Só tum, 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 tum. Então é o que eles sabem, coitados. Eles não têm outra opção, né? Então, caberia a nós mostrarmos para eles, né, como era todo desenrolar, bonito, dividir com eles os espaços, etc. Mas, infelizmente, também está se perdendo. Então, doutrinem-se a si próprio. Como? Primeiro, as pessoas não serão nunca do jeito que nós queremos que elas sejam. 2, as pessoas nunca irão se comportar do jeito que nós achamos que elas deveriam se comportar. 3, quando você julga alguém, quando você critica alguém, você está criticando segundo sua aprendizagem, segundo o seu mundo que você carrega aqui, segundo os seus conceitos de ordem, disciplina, segundo os seus conceitos de cultura, segundo os seus conceitos, vamos dizer assim, de vivências. Então você critica, você julga as pessoas segundo você mesmo. E você não pode fazer isso porque ela é diferente. Então é onde entra o processo de tolerância. É claro que você tem que estabelecer limites, senão a pessoa também não sabe onde é o limite dela. Mas você não pode julgar, você não pode criticar. Infelizmente, é verdade, nós erramos muito nisso. Nós criticamos, nós julgamos, mas sem pensar que o mundo da pessoa é diferente do nosso mundo. E quando nós julgamos, quando nós criticamos segundo nossas ideias, segundo a nossa interpretação de mundo, segundo os conceitos que nós adquirimos durante a vida, segundo a cultura que nós adquirimos durante a vida, segundo o conhecimento que nós herdamos durante a vida e tudo mais. Mas nós, não o outro. Ok? Então é importante que isso seja esclarecido. Porque se nós conseguirmos viver dentro de uma harmonia, de tolerância, aceitando as pessoas como elas são, impondo limites, sim, mas aceitando elas como elas são, o mundo talvez modifique para melhor. Eu não sei se vai, porque está indo tudo de água abaixo, eu não sei se ainda vai ter tempo para isso, mas de qualquer forma é um bom caminho. Então espero que essa pequena palestra ela sirva para dar aquele esclarecimento e, quem sabe, diminuir um pouco a carga de sofrimento que nós carregamos nas costas pela má interpretação do mundo, né? O mundo é um espaço,
Nós habitamos o mesmo espaço, mas nós vivemos, sentimos, percebemos um mundo completamente diferente um do outro. Um grande abraço e até a próxima, né? Se Deus assim o permitir. Tchau, galera.